paz seja convosco. Em nosso pão nosso de cada dia nos dá hoje, em nosso devocional, estaremos falando do livro de Mateus no capítulo 4, que diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Veja, a Bíblia nos ensina que Jesus, depois que foi batizado, ele foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto. E ali Jesus foi tentado pelo diabo. Ele precisava passar por esse processo para depois dar sequência ao seu ministério. E no versículo 3 diz assim: E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele sabia que Jesus, naquele momento, estava com fome, porque Jesus era 100% Deus, mas também 100% homem. E Jesus, como eu e você, sentiu fome. E o diabo sabia. E ele queria, naquele momento, que Jesus saísse do seu propósito. Essa foi a primeira seta do inimigo, tirar Jesus do propósito, que ele estava ali. Então, e se rendesse aos desejos da carne e quebrasse o jejum, porque o jejum de Jesus tinha um grande propósito. E não é diferente hoje. Quantos de nós começamos um jejum e por conta da nossa carne que grita, né? Às vezes você nem dá muita importância àquele alimento no seu dia a dia, mas quando você diz, eu vou jejuar, e você coloca aquele alimento, o tentador vem te tentando, ele faz com que você olhe para aquele alimento e aquele alimento se abrilhanta diante dos teus olhos. E você começa a sentir desejo, e muitos interrompem o seu jejum por causa do desejo daquele alimento. Muitos até passam mal por causa daquele alimento. Mas se você observar no seu dia a dia, normalmente não é assim. Mas quando você levanta um propósito, ele se levanta para que você saia do teu propósito, saia do teu foco, para que você quebre o seu jejum, para que você abra mão do teu propósito com Deus. Por quê? Porque ele sabe que no final deste propósito, a tua vitória será certa. E ele fez isso com Jesus. Mas Jesus olhou para ele e disse: nem só de pão viverá o homem, nem só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, o homem não é só comida, o homem não é só bebida, não. Mas o homem é totalmente a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus que nos sustenta, a palavra de Deus que nos alimenta. No versículo 4, no versículo 5, aliás, o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito e tornar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Disse-lhe, porém, Jesus: Está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Aqui, quando Jesus disse que nem só de pão viveria o homem, ele teve uma outra tentativa, porque ele não desiste. Meu querido, ele não desiste. Ele quer de alguma forma interromper aquilo que Deus tem na tua vida, aquilo que Deus tem na nossa vida. E ele, sabendo disso, Jesus sabendo do intuito de Satanás, ele diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Como que ele venceu o inimigo? Ele venceu o inimigo através da palavra de Deus. Sabe o que é isso?
Ele queria que Jesus fizesse o que ele estava mandando, porque é assim que ele faz. Ele quer conduzir o homem. Ele quer que o homem caminhe da forma que ele quer. Lembra no Éden? Quando ele falou para a mulher que eles não iam morrer e que Deus não queria que eles fossem como Deus? Ele seduziu a mulher para levar ela a tentar a Deus e conseguiu. E usou a mesma tática com Jesus. Porém, Jesus não precisava mostrar para ele e nem para ninguém o que Deus podia fazer por ele. Ele sabia que o Pai o amava e guardaria de todo mal. Jesus nos deixa esse exemplo. Nós não precisamos provar nada a ninguém. O nosso Deus, ele nos ama. Isso importa. Nós percebemos aqui que o inimigo, ele usou a palavra de Deus para seduzir Jesus, para que Jesus seguisse o que ele queria. Mas Jesus disse: está escrito também, não tentarás o Senhor teu Deus. Então acredite no que eu vou te dizer. O inimigo da nossa alma, ele conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ele sabe de tudo que está escrito. E ele muitas das vezes usa a própria palavra de Deus contra nós. E nós precisamos ter discernimento para entender a vontade do Pai, assim como Jesus teve. Jesus entendeu naquele momento que ele estava usando a palavra de Deus para confundi-lo, para seduzi-lo, para levá-lo a fazer aquilo que ele queria que ele fizesse, assim como foi no Éden. A mesma coisa no Éden. Mas Jesus, naquele momento, ele sabia do propósito dele. Ele não fugiu do seu propósito. E é assim que nós temos que ser. O nosso foco é o Senhor. Nós temos o Espírito Santo do Senhor que nos guia em toda a verdade. Precisamos entender aquilo que Deus quer para a nossa vida. Não podemos ser levados pelo vento. Não podemos levar por todo o vento de doutrina, não. Mas nós precisamos ter nosso foco, ter o nosso alvo. Sabermos quem éramos nós, quem somos nós hoje e o que Deus tem feito na nossa vida. Não podemos fugir do propósito de Deus. No versículo 8, a Bíblia diz que novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrados me adorares. Então Jesus lhe disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirá. Olha o que Jesus está dizendo: ao Senhor teu Deus, somente a ele adorarás, porque Deus tem tudo na mão dele. Tudo. O inimigo não pode fazer nada se Deus não permitir. E quando Deus diz basta, basta, acabou. Deus tem o controle de todas as coisas. Ele queria barganhar com Jesus. Você faz assim e eu te dou isso. No Éden, o homem havia entregue a ele, quando desobedeceram a ordem de Deus, entregou todos os reinos da terra. E ele sabia que o Senhor Jesus veio para resgatar aquilo que ele havia roubado. E ele queria que Jesus se dobrasse às suas mentiras, assim como o casal no Éden. Jesus, sabendo de sua artimanha, disse: para trás de mim, Satanás. Jesus sabia que o seu propósito era o resgate daquele que fora perdido. Pois a Bíblia diz, lá no livro de Romanos, no capítulo 5, no versículo 19, diz assim, capítulo 5, versículo 19, da palavra de Deus diz assim: porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. Então, Jesus sabia do propósito dele.
viu? Pela desobediência do homem entrou o pecado na humanidade. Mas pela obediência de um homem, por a obediência de Jesus, o Senhor justificou a humanidade. Isso é incrível. No livro de Lucas, no capítulo 4, no versículo 18 e 19, diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restaurar a vista aos cegos, e pôs em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus, no livro de Isaías, capítulo 61, Isaías mencionou sobre Jesus e falou o propósito pela qual Jesus viria. O Senhor o ungiu para trazer liberdade, para trazer visão, para trazer o reino de Deus ao homem. Ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E o diabo sabia disso e queria atrapalhar o propósito de Deus. Mas Jesus nos deixou um exemplo, que nós não podemos perder o nosso foco, nós não podemos fugir do nosso propósito. A palavra do Senhor diz que, projetando tu alguma coisa, fique firme, porque a luz vai brilhar no teu caminho. Eu quero te dizer que, quando nós levantamos propósito diante de Deus, o inimigo se levanta, ele se levanta de maneira feroz para tentar nos parar, porque ele sabe que quando nós chegamos até o final, a vitória é certa. E a Bíblia diz que ao final do jejum de Jesus, ao final de Jesus ter passado pela tentação, viu? A tentação que nós vimos aqui, a tentação da carne, a tentação de tentar a Deus, a tentação da riqueza. Quando Jesus passou por isso, a Bíblia diz que no final os anjos vieram e serviram Jesus. É assim que o Senhor fará na sua vida, meu irmão, minha irmã. Não saia do propósito do Senhor. Não deixe que o inimigo te engane. Entenda, a vitória será sempre nossa. A palavra do Senhor diz: se vós estiverdes em mim e a minha palavra estiver em vós, ele diz, tudo o que você pedir lhe será feito. Isso é aliança. O Senhor quer que nós tenhamos aliança com Ele. Aliança com a palavra fará a diferença na sua vida e na sua família. Então vença. Vença. Como o Senhor disse para Josué, Ele está dizendo para mim e para você hoje. Seja forte, seja corajoso. O Senhor é contigo. Medite na palavra do Senhor de dia e de noite, porque é ela que vai te fazer prosperar. E não abra mão do teu propósito, não abra mão da tua família, não abra mão do teu projeto, não abra mão da sua aliança com a palavra de Deus acima de tudo. Em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por esta palavra maravilhosa. Esta palavra, Senhor, que causa impacto no mundo espiritual. Esta palavra, meu Pai, que coloca por terra, Senhor. Senhor, todos os ardis, Senhor, toda a confusão, toda a incredulidade, toda a seta do maligno, coloca por terra, Senhor. A tua palavra, Senhor. Quando o Senhor fala, meu Pai, quando o Senhor brada, Senhor, o céu e a terra têm que se calar diante da tua autoridade, diante do teu poder supremo. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, essa pessoa que me ouve, se está sendo tentado na carne, se está sendo tentado, meu Pai, no espírito, se está sendo tentado, meu Pai, de alguma forma,
Senhor, em nome de Jesus Cristo, que mediante esta palavra, Senhor, que essas correntes sejam quebradas, que esse laço seja destruído, que essa obra do mal seja desfeita, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que seja quebrados os laços da mente, Senhor, as correntes que aprisionam os pensamentos, os sentimentos, as emoções, que sejam quebradas agora, na autoridade e no poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Senhor, que essa pessoa seja livre, liberta, Senhor, para te servir, Senhor, para seguir com o seu propósito, para seguir com o seu voto, para seguir com o seu alvo, com o seu foco. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, eu abençoo essa pessoa. Declaro que ela é livre, Senhor. Livre, meu Pai querido, para seguir nas pisadas de Jesus. Pai, no nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Se há pessoas que estão enfermas, meu Pai, e o inimigo tem colocado na cabeça dela que ela vai morrer, que o Senhor não está ouvindo, Pai, no nome de Jesus, que seja quebrada agora, quebrada na autoridade do nome de Jesus, essa fala do maligno, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, e que essa pessoa seja tocada pelo Senhor, curada, meu Pai, curada da cabeça à planta do pé, meu Pai, que seja renovada as suas forças, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Eu abençoo cada um que me ouve, Senhor, eu abençoo, meu Pai, eu abençoo, e que esta palavra venha regar a fé daqueles que me ouvem, meu Deus, em nome de Jesus, e que essa fé, meu Pai, venha crescer diante da adversidade, venha crescer diante da situação, meu Pai, e que o teu nome, Pai, venha ser glorificado, meu Deus, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, em nome de Jesus, em tuas mãos, Senhor, eu coloco cada vida que me ouve, em tuas mãos, Senhor, eu coloco esse devocional, e eu peço a tua bênção, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Amém, meu querido. Guarda esta palavra no teu coração. E entenda. O Senhor não tenta nós. Nós somos tentados pela concupiscência da nossa carne. O inimigo sabe. Ele conhece o ponto fraco do homem. Então se fortaleça no Senhor. Fortaleça a tua vida no Senhor. Fica firme no teu propósito. Certamente Ele virá e não tardará, como diz as Sagradas Escrituras, o meu justo viverá da fé. Então, creia nesta palavra, em nome de Jesus Cristo, e aguarde no teu coração. Compartilhe esta mensagem com um amigo, com um parente, um familiar seu. Compartilhe, em nome de Jesus.